Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Brasil voltou a gerar empregos. O presidente Temer comemorou e destacou o otimismo na economia. No Supremo Tribunal Federal, julgamento que determinou o acesso irrestrito aos julgamentos políticos da ditadura militar. Os detalhes agora aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. A gente começa falando de economia, mas nessa relação política-economia, porque hoje, num gesto inusitado, o presidente da República, Michel Temer, anunciou no Palácio do Planalto os dados do emprego no país. É um anúncio que geralmente é feito no Ministério do Trabalho. Hoje, o próprio presidente da República anunciou no Palácio do Planalto. Foi um gesto político para comemorar a retomada da geração de empregos no país. Quem tem os detalhes, os números e conta agora para a gente é Maíra Heinen, diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Maíra. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo. O país criou 35.612 postos de emprego com carteira de trabalho assinada em fevereiro em relação a janeiro deste ano. É o primeiro aumento do emprego formal em 22 meses. O último saldo positivo havia sido registrado em março de 2015. Aqui no Distrito Federal foram criadas mais de 2.223 vagas em fevereiro em relação a janeiro. Os dados foram divulgados nesta tarde pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Mencionando a vida indigna dos brasileiros que ainda estão desempregados, Temer reconheceu que os dados são apenas um começo. Vamos ouvir o que disse o presidente. Eu tenho absoluta convicção de que com a retomada do emprego, nós temos pelo menos um bom número de brasileiros que se sentem mais ativamente participantes da cidadania. É claro que nós temos ainda muitos milhões de brasileiros que dependem de emprego, mas é preciso começar. E o começo veio por essa notícia que eu estou dando a vocês. O setor de serviços foi o mais positivo, com 50 mil novos postos de trabalho criados, seguido pela administração pública, que criou mais de 8 mil empregos, e a agropecuária, que contratou mais de 6 mil trabalhadores em relação ao mês anterior. Já o setor do comércio foi o que mais perdeu postos de trabalho. Foram mais 21 mil vagas a menos que o mês de janeiro. Na construção civil, o Brasil perdeu 12 mil postos de trabalho em um mês. As regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentaram dados positivos na criação do emprego. Já Norte e Nordeste reduziram o número de vagas de empregos com carteira assinada. Mesmo com a melhora, no acumulado dos últimos 12 meses, o país fechou mais de 1.148.000 postos de trabalho, o que representa 2,91% a menos no número de seletista. No acumulado dos últimos 2 anos, quando começou a queda no emprego formal, o Brasil fechou mais de 2.850.000 postos de trabalho. Rosiane. Obrigada, Maíra Heinen. Olha, os números do emprego, essa retomada da geração dos postos de trabalho do país não foi o único ponto de comemoração aí nesse discurso do presidente da República, Michel Temer, não. Ele aproveitou esse momento também para comemorar, não só lá nas declarações que fez no Planalto, mas até pelo Twitter, o resultado do leilão dos aeroportos hoje. Pelo Twitter, ele destacou o sucesso nessa operação hoje do leilão, disse que foram os leilões, né, de Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Florianópolis, dos aeroportos dessas localidades, e aí ele concluiu: reconquistamos credibilidade no cenário internacional. Agora vamos entender um pouquinho dos bastidores políticos dessa decisão do presidente Temer de fazer o anúncio lá no Palácio do Planalto. Por que isso? Porque política e economia andam de mãos dadas ali, de braços dados, a gente pode dizer que anda quase que abraçado mesmo. Por quê? Porque quando há uma melhora num cenário econômico, automaticamente isso reflete aqui no Congresso Nacional. E é mais fácil tentar fazer articulações com a base aliada, com a base governista, em relação a votações, porque gera otimismo quando tem número positivo na economia.
Tanto que existe esse cenário que o próprio presidente Temer também aproveitou essa solenidade lá no Palácio do Planalto para fazer um afago para os congressistas. Ele elogiou o trabalho dos parlamentares, ressaltou que se vive no país hoje um clima de estabilidade política e social, destacou a importância do Congresso nessa votação das reformas. E aí eu lembro também que ontem à noite, inclusive, o presidente Temer teve um jantar com a bancada do próprio partido, o PMDB. Já estava aí nessa expectativa dessa divulgação dos números também. Nessa declaração hoje, Temer ressaltou, porém, que realmente quando se fala da reforma da Previdência, é possível sim que algumas observações, ele diz, há várias observações em relação à reforma, isso vai ser analisado pelo governo. Agora, Mariana Jungmann está aqui ao meu lado, acompanha muito também esse movimento do Mãos Dadas de Política e Economia, né, Mariana? E você também foi buscar informações justamente sobre esse jantar ontem à noite. Boa noite. Boa noite. Pois é, Rosiane, um jantar com o PMDB, como você disse, um afago aí que ele vem fazendo aos congressistas, e a bancada do PMDB é muito importante nesse aspecto, porque só para você ter uma ideia, Rosiane, a bancada do PMDB no Senado é de 20, 21 senadores e a segunda bancada, que é a do PSDB, tem 12 senadores. Então, é uma diferença muito grande, tem muitos parlamentares do PMDB, o presidente vinha recebendo críticas aí do líder do PMDB, o senador Renan Calheiros. Que foi um dos convidados para o jantar. Que foi um dos convidados para o jantar. E aí fez essa recepção. Hoje o presidente Eunício Oliveira, que é PMDBista, disse que foi um jantar de confraternização, que o objetivo era fazer um congraçamento e receber aí os parlamentares do PMDB, porque há 7 meses Temer está no governo e não tinha recebido a bancada do PMDB ainda. Mas ele disse que, claro, o presidente pediu sim pela reforma da Previdência, não foi só a confraternização, ele pediu sim celeridade na reforma da Previdência. E aí Eunício Oliveira disse que o Senado tem sim esse compromisso de ajudar a aprovar isso o mais rápido possível e que essa é uma reforma importante para o país, porque não adianta se daqui a 15 anos as pessoas tiverem o direito, mas o governo não tiver o dinheiro para pagar esses direitos. Obrigada, Mariana Jungmann, que daqui a pouquinho vai contar sobre outras negociações políticas aqui no Congresso Nacional. Agora, sobre reforma da Previdência, o nosso repórter Pedro Henrique Moreira, ele acompanhou hoje todo um debate lá na Comissão Especial da Reforma da Previdência, porque hoje se falou principalmente sobre um ponto: o valor da dívida ativa em relação a Pedro. Pedro já trocou de lugar aqui com Mariana Jungmann, mas já está aqui ao nosso lado para contar que números foram esses apresentados hoje. Boa noite. Olá, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham nos corredores do poder. Olha, essa audiência pública de hoje, ela tratou aí de como reforçar a arrecadação da Seguridade Social. E aí, uma das principais convidadas para falar foi a Annelise Lenzi, que é a procuradora da Fazenda. É a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que cuida aí da cobrança de débitos que o governo tem, né, de que empresas têm com o governo e que já estão aí em fase de cobrança judicial. Ela disse que a Previdência teria para receber 452 bilhões de reais, isso mesmo, quase R$500 bilhão em débitos. Só que eles calculam aí que boa parte desse dinheiro nunca vai ser recebida, porque são de empresas que já concluíram as suas atividades, que não tem mais patrimônio para ser confiscado pelo governo. Então, que a Procuradoria calcula que pelo menos 48% desses débitos possam ser recuperados e que 30% tem baixíssima chance de ser recuperado pelo governo. Um outro número interessante que ela deu é que total aí de dívidas tributárias, aí não só da Previdência, mas de outros impostos também, 70% de tudo que o governo tem para receber está na mão de apenas 1% dos contribuintes. Aí, somando pessoas físicas e empresas, cerca de 12 mil contribuintes devem R$1 trilhão. São números que assustam, né, Rosiane? E um outro debate que teve na comissão foi sobre as entidades filantrópicas. Elas hoje têm isenção, né, da contribuição patronal da Previdência, não pagam aí a parte do empregador. E o relator da reforma, Arthur Maia, quer mexer nisso na reforma, ele quer acabar com parte dessa isenção. Então, as entidades têm vindo ao Congresso defender aí o pleito delas para que continuem isentas de alguns impostos, né, inclusive da Previdência, e alegam que devolvem aí para a sociedade cerca de 6% dessa isenção, cerca de 6 vezes o que elas têm de isenção. No ano passado, elas deixaram de pagar R$12 bilhões à Previdência, mas disseram que
retornam em serviços à sociedade cerca de 60 bilhões de reais. Rosiane. Obrigada, Pedro. Olha, e a gente agora vai continuar falando de Previdência, ainda inclusive sobre o relator Arthur Maia, mas quem tem informações para a gente é Marcelo Brandão, lá na redação da Agência Brasil. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos que nos assistem, nos acompanham pela TV Brasil e pela Rádio Nacional. Exatamente. O deputado federal Arthur Maia, do PPS da Bahia, foi acusado por um colega, o deputado Robinson Almeida, do PT, também da Bahia, de ter uma empresa que está na lista de devedores do INSS. O petista apresentou à Corregedoria da Câmara uma representação contra Maia, que é o relator da Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência, como já foi falado. Para Robinson Almeida, Maia não tem os requisitos da impessoalidade e moralidade para relatar a matéria. Arthur Maia se defendeu das afirmações do petista. Ele disse que tem uma empresa e que ela está em situação regular. Ele reconheceu que a empresa tem uma dívida, mas que, segundo ele, está sendo paga em dia. A proposta de reforma da Previdência continua em análise na Comissão Especial sob relatoria de Arthur Maia. Rosiane. Obrigada, Marcelo Brandão. Os detalhes lá no site agenciabrasil.ebc.com.br. Vamos falar agora de outra reforma, reforma trabalhista, mas de uma discussão que não ocorreu aqui em Brasília, não, lá em São Paulo. Quem tem detalhes para a gente é Vanessa Casalino. Boa noite. Ô, Rosiane, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. O relator da Comissão Especial da Reforma Trabalhista na Câmara dos Deputados participou agora à tarde, aqui em São Paulo, de um encontro com empresários do setor de serviços. O deputado Rogério Marinho, do PMDB de Goiás, disse que o relatório sobre a reforma trabalhista deve estar concluído até o mês que vem. E a expectativa dele é de que muitas emendas sejam propostas ao projeto original. Marinho também afirmou que tem certeza de que a Comissão de Reforma Trabalhista vai ter votos suficientes para conseguir passar o texto no plenário da Câmara. Sobre as manifestações de ontem, o relator avalia que muitos dos que se manifestaram ainda não conhecem o conteúdo das reformas. O governo apresentou a proposta de reforma trabalhista em dezembro do ano passado. São 12 pontos que poderão ser negociados entre patrões e empregados e que terão força de lei. Ou seja, a reforma define que o negociado em acordos coletivos prevalece sobre o legislado. Rosiane. Olha, no próximo bloco a gente vai falar de Lava Jato, vai falar também de uma decisão importante hoje no Supremo Tribunal Federal, que determinou acesso irrestrito aos julgamentos políticos da época da ditadura militar. É daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, boa noite, eu sou Rosiane Kennedy. A gente está de volta aqui com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente já vai diretamente agora ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Maurício de Almeida, que ontem nos contou que foi confirmada a primeira morte por febre amarela no Rio de Janeiro. O que é que ocorreu hoje, então? Que medidas foram adotadas? Maurício nos conta agora. Boa noite, Maurício. Boa noite, Rosiane. Medidas de emergência foram adotadas para tentar evitar um surto, uma epidemia da febre amarela aqui no Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde já informou que tem 12 milhões de doses da vacina contra a febre amarela, que todas as vacinas são destinadas aqui para o estado do Rio. Hoje mesmo já chegou o primeiro carregamento, um carregamento com 1 milhão de doses da vacina contra a febre amarela. Todas essas vacinas foram encaminhadas para a região de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea do Rio de Janeiro, onde foram confirmados os 2 casos de febre amarela aqui no estado. A vacinação nessa região, que deveria começar em 15 dias, foi antecipada para hoje pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, a partir de hoje, todos os moradores de Casimiro de Abreu, de outros 24 municípios dessa região, que fica entre a região dos Lagos e a região serrana de Nova Friburgo, já começaram a ser vacinados. Teve muita fila durante todo o dia, a procura foi grande nos postos de saúde e em outros locais de vacinação, nesses 25 municípios da região de Casimiro de Abreu. A Secretaria Estadual de Educação, para ajudar a Secretaria de Saúde, colocou à disposição da Secretaria de Saúde as 1.250 escolas da rede pública estadual, que poderão ser utilizadas como postos de saúde de emergência para acelerar o procedimento de vacinação contra a febre amarela. Aqui na capital do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella falou que já tem um estoque suficiente para vacinar toda a população. E a expectativa é conseguir fazer essa vacinação até a próxima terça-feira. A vacinação também está acontecendo em 30 municípios do Rio de Janeiro que fazem divisas, tanto com
Espírito Santo como Minas Gerais, estados onde já foram diagnosticados também casos de febre amarela. Recordando, aqui no Rio de Janeiro, foram 37 casos suspeitos investigados pela Secretaria de Saúde para saber se eram ou não febre amarela. 2 desses casos já foram confirmados. Um deles, infelizmente, o pedreiro Átila Santos, acabou morrendo. O outro caso confirmado de febre amarela é de Alessandro Couto. Ele está internado no Hospital dos Servidores do Estado, aqui no Rio de Janeiro. E, segundo a Secretaria de Saúde, o estado de saúde dele é estável. Essas 2 pessoas contraíram a febre amarela em Casimiro de Abreu, ou seja, caso de contaminação aqui no Rio de Janeiro. Mas é bom lembrar que eles contraíram a febre amarela na região da Mata. Portanto, continua sendo um caso de transmissão de febre amarela silvestre. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. Agora a gente vai falar sobre os corredores do poder na área do judiciário. Uma decisão importante hoje no Supremo Tribunal Federal que determinou acesso irrestrito às informações dos julgamentos políticos na época da ditadura militar. Maíra Heine, no estúdio da Rádio Nacional, tem os detalhes para a gente. Pois é, Rosiane, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que todos os documentos e gravações de julgamentos da época da ditadura militar são de acesso público, inclusive os classificados como secretos. Apesar de decisão anterior do Supremo já garantir a disponibilidade, o Superior Tribunal Militar vinha negando solicitações com o argumento de preservar a intimidade dos processados. O Tribunal Militar era o responsável pelo julgamento de processos políticos durante a ditadura, em sessões públicas e secretas. Rosiane. Obrigada, Maíra Heine. A gente continua falando de justiça e agora quem tem informações é Marcelo Brandão, diretamente da redação da Agência Brasil. Rosiane, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, arquivou hoje a citação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, sobre o senador Aécio Neves, do PSDB, no âmbito da Operação Lava Jato. Na decisão, Fachin entendeu que as imputações contra o parlamentar tucano prescreveram no ano passado. Em depoimento, Machado havia dito que Aécio teria recebido doações de uma empreiteira e repassado os valores para candidatos apoiados pelo partido em 1998. Fachin acolheu o parecer da Procuradoria-Geral da República e entendeu que o senador não pode ser mais punido pelo suposto crime de corrupção passiva. Dessa forma, não caberia uma abertura de uma investigação. E aí vamos falar agora da ex-presidente Dilma Rousseff, porque a defesa da ex-presidente Dilma Rousseff pediu novamente ao ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, para ter acesso à delação premiada de ex-executivos da empreiteira Odebrecht. Benjamin é relator da ação que investiga o eventual abuso de poder político e econômico da chapa Dilma Temer na campanha presidencial de 2014. Ontem, o ministro já tinha negado um primeiro pedido feito pela defesa para embasar o requerimento apresentado hoje. O advogado da ex-presidente apontou contradições nos depoimentos prestados por Gilberto Silva e Fernando Migliaccio, 2 ex-funcionários da Odebrecht, em relação a pagamentos que teriam sido feitos pela empresa a João Santana, marqueteiro de Dilma, em 2014. É bom lembrar sempre que Dilma Rousseff nega qualquer irregularidade em sua campanha e sustenta que todo o processo de contratação das empresas, de distribuição dos produtos, foi documentado e monitorado. Rosiane. Obrigada, Marcelo. Olha, ainda falando de Operação Lava Jato, só para marcar uma data, amanhã a operação completa 3 anos. E a repórter da Rádio Nacional, Daniele Soares, ela fez uma reportagem especial para nos contar o que ocorreu ao longo desses 3 anos, nesta que é a maior operação de combate à corrupção no país. Boa noite, Rosiane. É isso mesmo. A maior operação de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro do país completa amanhã 3 anos. É a Lava Jato, com 38 fases realizadas. E tudo começou com 4 investigações da Polícia Federal: Dotivida, Bidone, Casablanca e Lava Jato. As 3 primeiras tratavam de filmes clássicos, mas a última fazia referência a uma rede de lavanderias e a um posto de combustíveis aqui em Brasília, usados pelas organizações criminosas. Nesse período, os brasileiros viram com surpresa empresários e políticos sendo presos. De acordo com dados do Ministério Público Federal no Paraná, foram 57 acusações criminais contra 260 pessoas. Em 25 delas, já houve sentença por crimes como lavagem de dinheiro, corrupção
organização criminosa e tráfico transnacional de drogas. Até agora, a Lava Jato conseguiu recuperar 10 bilhões de reais aos cofres públicos, entre valores que já foram devolvidos ou estão em processo de recuperação. Entre os condenados estão Marcelo Odebrecht, que está na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba, e José Dirceu, que está no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana da capital paranaense. Nesse mesmo local estão, por exemplo, o deputado cassado Eduardo Cunha, o ex-senador Gin Argelo, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Zelada, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Alguns presos da Lava Jato estão reduzindo a pena por meio do trabalho ou da leitura. Zé Dirceu, por exemplo, organiza a biblioteca. 3 dias na função e ele consegue reduzir a pena em 1 dia. Além do complexo médico, há presos da Lava Jato na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e até em outras cidades como Rio de Janeiro. Na carceragem estão, por exemplo, o ex-ministro Antônio Palocci, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, e o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. E ao longo desses 3 anos, a Lava Jato recebeu elogios e críticas. Advogados, por exemplo, afirmam que há excessos, mas o Ministério Público Federal rebate, afirmando que a operação respeita todos os direitos dos investigados. Olha, e a Operação Lava Jato continua gerando movimentações políticas, inclusive em relação à tentativa de votação de matérias aqui no Congresso Nacional. Mariana Jungmann, hoje, inclusive, houve uma movimentação e uma pressão feita pelo senador Randolph Rodrigues. Rosiane, Randolph Rodrigues anunciou hoje que conseguiu as assinaturas para uma PEC que acaba com o foro privilegiado. Ele tem 41 assinaturas. Eu falei com ele, Rosiane, agora há pouquinho, ele estava já a caminho do aeroporto, eu falei com ele por telefone. Randolph disse que pretende entregar essa PEC, protocolar essa PEC para acabar com o foro privilegiado já na próxima terça-feira. Aí eu fiz uma provocação, Rosiane, eu disse para ele, a gente tem tantos casos no Brasil, senador, em que pessoas com poder e dinheiro conseguem postergar na justiça processos por uma vida inteira e nunca serem punidos por eles, Justamente porque vem da primeira instância e vai com todos os recursos ali até chegar ao Supremo Tribunal Federal e aquilo se arrasta. Exatamente. Aí eu perguntei para ele se esse tiro aí não pode sair pela culatra, E ele disse que ele não acredita nisso, porque ele disse que é preciso entender o contexto em que essa PEC está acontecendo e o contexto é a Operação Lava Jato e que os juízes de primeira instância da Operação Lava Jato têm sido muito céleres nas suas decisões. Além disso, ele disse que, em paralelo, o Supremo tem firmado cada vez mais a decisão de que pessoas condenadas por órgão colegiado, ou seja, a gente chama de segunda instância, já podem começar a ser punidas, já podem começar a cumprir pena. Então, ele disse que não tem esse receio de que as pessoas envolvidas na Lava Jato, ao terem seus processos remetidos para a primeira instância, possam ficar aí postergando a vida inteira, não. E em meio a toda essa discussão da Lava Jato, a gente já comentou aqui que uma discussão que voltou à pauta foi em torno da reforma política. Houve reuniões essa semana, teve reunião até no Palácio do Planalto com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e hoje o líder do governo no Senado, Romero Jucá, também falou sobre o assunto e teve uma movimentação sobre esse tema. Ele voltou a falar em reforma política, ele disse que o Senado já aprovou uma parte da reforma política e que isso está parado aqui na Câmara, que historicamente os deputados têm tido uma rejeição, uma tentativa de não votar a reforma política, mas que isso é absolutamente necessário. E ele falou também sobre financiamento de campanha, disse que é preciso mudar a lei com celeridade. Vamos ouvir um pouco do que disse Romero Jucá. Eu estou discutindo paralelamente com presidentes de partido, e aí não é nesse fórum aqui, uma forma de nós termos um financiamento que dê margem à disputa com igualdade de condições dos partidos políticos. O que eu defendo, como presidente do PMDB, é um fundo eleitoral à disposição do Tribunal Superior Eleitoral, onde doações de pessoas físicas, mais recursos públicos, serão direcionados ao TSE e, a partir daí, o TSE, mediante uma legislação, fará a repartição com os partidos para despesas só eleitorais.
Bom, Rosiane, o senador Romero Jucá lembrou também que, para que qualquer mudança na legislação eleitoral seja válida para as eleições do ano que vem, essa alteração precisa ser aprovada no Congresso, nas duas casas, até setembro desse ano, porque tem que ser aprovado um ano antes. Então, ele disse que é preciso tocar esses assuntos aí com rapidez. A ver as cenas dos próximos capítulos. Gente, agora a gente vai rapidamente até a redação da Agência Brasil, porque hoje teve um caso de carta-bomba, então a gente vai ter informações aí do que ocorreu nos corredores internacionais. Quem tem os detalhes é Marcelo Brandão. José, uma pessoa ficou levemente ferida ao abrir hoje um pacote bomba na sede do FMI, o Fundo Monetário Internacional, em Paris, na França. A explosão ocorreu um dia depois de ter sido encontrado um pacote explosivo no escritório do ministro das Finanças da Alemanha, em Berlim. Um grupo extremista grego reivindicou a autoria do atentado em Berlim. A Alemanha e o FMI são credores da Grécia, país que foi obrigado a aplicar duros ajustes desde 2010, em troca de vários resgates financeiros. Rosiane. Obrigada, Marcelo. Outros detalhes você pode conferir no site da Agência Brasil, agenciabrasil.abc.com.br. Mariana Jungmann está me lembrando aqui de uma informação importante, de uma votação que teve no Congresso. Então, só rapidamente, depois a gente detalha para vocês na nossa programação, mas ela informa aqui. Rosiane, ontem o Senado aprovou um projeto que impede as operadoras de telefonia de limitarem os dados da banda larga fixa. Isso significa internet ilimitada na banda larga fixa. Mas na móvel ainda não. Esse projeto veio aqui para a Câmara dos Deputados e o senador Eunício Oliveira pediu celeridade nele aqui para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, só para ressaltar, a matéria foi votada e aprovada no Senado, mas ainda depende da tramitação na Câmara dos Deputados. Isso aí justamente numa semana que se marca em relação à defesa do consumidor. Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane. Até amanhã.